Pronto, gravando então. Essa aula de revisão, eu trouxe alguns problemas que permitem a gente discutir. Evidentemente, não dá para cobrir todos os aspectos, todos os tópicos, todos os detalhes desses assuntos, mas para ganhar intimidade e ganhar familiaridade com o uso dessas ferramentas que a gente desenvolveu nas últimas aulas, a gente vai fazer aqui alguns exercícios. Evidentemente, vocês terão que fazer muito mais. Então, eu tentei cobrir os assuntos principais no sentido de enfatizar o que a gente discutiu na aula expositiva, no tutorial, na discussão conceitual. Ok, então vamos começar com um probleminha de fluidos. E a questão o conceito de pressão você tem aqui uma janela, a janela em um edifício tem 3,4 por 2,1 metros quadrados, 3,4 metros por 2,1 metros, e você tem uma circunstância em que a pressão externa, por uma questão meteorológica, a pressão caiu para 0,96 atmosferas. O interior, digamos que é um prédio climatizado, e o sistema de ar-condicionado mantém a pressão interna a 1 atmosfera. Então, a pergunta, se existe essa diferença de pressão, qual é a força líquida, né? A diferença entre a força de pressão externa e pressão interna? Normalmente, todos os corpos estão em equilíbrio, né? Independente da pressão. Quando você mergulha, aí sim, você mergulha na água, por exemplo, numa piscina, a pressão externa é maior do que a interna. Mas, bom, o problema existe uma diferença de pressão em uma superfície, dos dois lados da superfície, qual é a força líquida? Seria interessante, importante que vocês comentassem. Senão, eu vou fazendo aqui, vai ficando mas eu acho que ficaria muito mais proveitoso para vocês se vocês comentassem, tentassem alguma coisa. Eu acho que não vale a pena fazer uma pausa muito longa, porque eu trouxe uma quantidade razoável de problemas e eu espero que a gente possa cobrir durante o tempo que nós temos hoje. Então, dá algum tempo para vocês tentarem. Ora, como é que se você não sabe nem para onde começar, resolver um problema desse, você está falando de pressão de um lado e de outro. Pressão sobre uma superfície. Qual é o conceito de pressão? Qual é a definição? Então, pressão é o quê? Por definição. Pressão, força sobre área. Se a força é uniforme numa área uniforme também, na normal, então, força sobre área. E aí, esse problema, eu espero que fique fácil para todos vocês agora, e aí vamos para a solução. Então, está aqui, pressão é força sobre área, é esse conceito que eu vou usar. Então, qual é a diferença de força? O ΔF, que eu chamei de força externa e força interna. Defini, então, esse ΔF. Ora, da definição de pressão, então, força é pressão vezes a área. Direto, eu substituo aqui, força, então, pressão vezes a área. Pressão externa vezes a área é a mesma, então eu escrevo pressão externa vezes A, menos pressão interna vezes A, já coloquei o A em evidência, e é dado as duas pressões, são dadas as pressões interna e externa, e é dada a área. Na hora de executar, fundamental, todos os problemas que vocês vão fazer, já é Física 2, já é um curso, vocês não são mais novatos na academia, vocês têm que ter cuidado com as unidades. É fundamental, sobretudo num problema
trivial de definição desse tipo aqui, você não pode errar as unidades. Então, eu chamei, então, PE menos PI de ΔP, então, ΔP vezes a área. Então, é nesse ponto aqui que você tem que ter cuidado com as unidades, porque a diferença de pressão, ela é quanto? Era 1 atmosfera no interior, 0,94 no exterior. Ops, é isso? 0,90. 0,96 a diferença, 0,04. Agora, isso em atmosfera. A atmosfera não é unidade do sistema internacional. Eu tenho que transformar uma atmosfera, né, que é a pressão que a atmosfera exerce o nível do mar, dado por esse valor numérico aqui de 1, em torno de 10 a menos 5 Pascal, mais precisamente 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. E o sistema internacional, Pascal, lembre-se que é a unidade de pressão no sistema internacional. Então, substituindo aqui, a diferença de pressão em atmosfera, 0,04, multiplicado por esse valor aqui, a conversão de 1 atmosfera em Pascal. Então, professor, esse produto aqui vai me dar a diferença de pressão em Pascal vezes a área já está em metros, 3,4 vezes 2,1, e você fazendo essa continha, você vai encontrar, então, que a pressão, a força líquida, né? A diferença de força entre, devido à pressão, o desbalanço da pressão externa e interna, isso gera uma força líquida uma diferença de força nos dois lados da superfície de 2,9 vezes 10 a 4 newtons. Isso é uma força. O seu peso, só lembrando aí uma questão conceitual, o seu peso, se você pesa 70 quilos, é um abuso de linguagem, sua massa é 70 quilos, o seu peso é 70 vezes 9,8, que é o G, 9,8 metros por segundo quadrado. Então, aqui, se você diz que G é aproximadamente 10, aqui seria, então, 2,9, 2.900, o equivalente a você ter uma massa do peso de uma massa de 2.900 quilogramas. Então, uma força bastante expressiva. Ok, então, pequeno exercício introdutório para vocês começarem a pensar no assunto, e vamos para a segunda questão. Estou supondo que está claro, se tiver alguma intervenção, podem interromper e comentar. Se não, segundo problema é o seguinte: você tem uma âncora de ferro. Pois não. Nas listas sobre esse assunto, eu usei a conversão de 1 atm para Pascal, 1,01 vezes 10 a quinta. Tem problema? Não, tá bom. Se você aproximar, ou seja, o valor numérico, se você tiver uma diferença de 5%, 10% de uma aproximação, você usou G igual a 10 metros por segundo quadrado, coisa desse tipo, tranquilo, você entendeu o conceito e sabe aplicar. Evidentemente, quando você chegar num curso mais avançado, no seu curso aí de engenharia, você vai ter que ter mais cuidado com os valores numéricos, porque exatamente pode fazer uma diferença no seu resultado, considerar os valores mais precisos. Mas, nesse nível dos cursos básicos, a gente quer fixar os conceitos e as aplicações. É evidente que não pode errar por ordem de grandeza, porque aí você cometeu algum erro. Mas esse tipo de aproximação é interessante você comentar, porque realmente a gente não vai considerar esse detalhe numérico. Evidentemente, o valor numérico é importante. Se você errar, se distrair nas contas e errar por uma ordem de grandeza, ou ao invés de dividir e multiplicar, o resultado está errado. Evidentemente que a gente considera
eu não corrijo simplesmente olhando a resposta, mesmo porque se a resposta estiver correta e o desenvolvimento não estiver claro, não vale. O que vale é o desenvolvimento com a resposta e com essa tolerância aí nos valores numéricos. Então, dito isso, vamos para essa segunda questão. Você tem uma âncora de ferro, né? A gente dá um material e já adianto aqui, ele dá esse probleminha que eu peguei em algum lugar, ele dá a densidade do ferro, que é cerca de 8 vezes maior do que a densidade da água. Então, dado a densidade do material da âncora, que é ferro, e dado a densidade da água, quando essa âncora está submersa em água, você mede uma diferença no peso de 200 newtons. A medida fora da água e a medida dentro da água dão uma diferença no peso de 200 newtons. Ora, as perguntas são: qual é o valor, qual o volume da âncora? Né? A âncora tem um volume que não é trivial de calcular, mas com esse método aí você pode obter exatamente o volume da sua âncora e qual é o seu peso no ar. Ok? Então, como é que a gente resolve isso? Evidentemente, os conceitos que vocês vão ter que lembrar aqui, quando você não sabe nem por onde começar aí, você começa a lembrar, tenta identificar quais são os conceitos que estão sendo usados aqui. Evidentemente que um conceito importante aqui, já que você tem densidade e se pede o volume, então certamente o conceito de densidade volumétrica vai ser importante. Densidade volumétrica, massa, o volume. Você vai precisar usar isso aí. Que outro conceito importante a gente vai usar aqui? Ora, é uma experiência dentro da água. O que é que a gente vai medir? Vai medir o empuxo. Vocês conseguem identificar com a expressão do empuxo, a medida. Como é que eu comparo uma medida fora da água, dentro da água? Então, é esse o conceito que você tem que lembrar. Eu não estou querendo responder aqui, porque eu vou responder em seguida, quando a gente... Seria pegar o peso real menos o empuxo? Pronto, muito bem. Aí, veja só. Quando o que eu chamei aqui de peso aparente, o que é o peso aparente? É esse é o peso no ar, é o peso, digamos, o peso real. E quando eu meço o peso, né? Deixa eu desenhar uma âncora aqui. Essa aqui é minha âncora, tá certo? Aí eu estou pesando ela com o meu fio aqui na normal, ela está dentro d'água. Se ela está dentro d'água, minha balança aqui, eu tenho uma balancinha aqui calibradinha, e esse peso que eu estou medindo aqui, evidentemente, é menor. Por que é menor? Porque vocês conhecem o conceito de empuxo. O peso dela, a força-peso, está puxando para baixo e o empuxo está empurrando ela para cima, puxando ela para cima, se vocês quiserem. Então, como esse sistema está em equilíbrio, o peso aparente, que é a tensão no meu cabo, é igual o peso dela no ar, que a gravidade está puxando ela para baixo, menos o empuxo. Tá certo? Então, todo mundo entende e concorda com essa expressão? Muito bem. Aí, meio caminho andado, e agora é só você usar o conceito de lembrar quem é o empuxo. Tá certo? Então, o peso aparente menos o peso da água, isso foi dado. Só lembrando que o peso no ar é mg, tá certo? E quem é o empuxo? O empuxo é aquela força líquida que o líquido vai fazer. E qual é a força líquida que o fluido vai fazer? É a diferença, você imagina, para ficar mais claro, um objeto, um cilindrozinho, é a diferença entre a força
embaixo e a força em cima do seu objeto. No caso de uma âncora mais complicada, mas é a força líquida entre a parte superior, as forças superiores e inferiores. É isso que está empurrando a âncora para cima. É a força que estaria presente para segurar o líquido que está no local ocupado agora pela âncora. Então, é o peso da água. Quem é esse peso da água? É a massa da água ocupada pela âncora vezes G. Esse é o peso da água. Então, o peso da água é ρ. Eu devia ter colocado esse V do lado de cá. Então, isso aqui é a densidade da água vezes o volume da água deslocado, né? Isso aqui é a massa da água deslocada vezes G. Então, massa vezes G, isso é o peso da água. Então, esse é o empuxo, tá certo? Então, esse empuxo vai diminuir o peso no nosso caso aqui, da nossa âncora, quando medida no ar. Ok? Então, é essa expressão aqui, e aí ficou fácil, porque ele deu essa diferença aqui. Ele deu o P aparente menos o P no ar, foi dado, tá certo? Então, botei MG, mas simplesmente boto esse cara para o lado de cá e vou chamar isso aqui de ΔP, tá certo? P do A menos P, não, desculpa, P aparente menos o P do A, dividido por ρ da água G, isso vai me dar o volume. Simplesmente coloquei, evidenciei o V aqui. Razoável isso? Tranquilo? Então, se você entende isso, é só fazer as contas agora, e isso foi um dado. Quem foi dado? Foi dado essa diferença aqui, que é igual à força de empuxo, numericamente, nesse problema, 200. A densidade da água, 10 a terceira quilograma por metro cúbico, ou quilo por litro, né, para ajudar a lembrar, e G, 10 metros por segundo quadrado, ou mais precisamente 9,8. Fazendo as continhas, eu obtenho que o volume da minha âncora é 2,4 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Razoável isso? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. A segunda questão é qual o seu peso no ar? Porque, veja só, o dado do problema, esses 200 newton, era o ΔP, né? Era um empuxo. Então, qual o peso no ar? Eu venho na minha expressão aqui e isolo P do A nessa expressão, já que eu conheço agora. Então, o P do A, o peso no ar é igual a mg, que é igual desculpa, não precisa usar aquela expressão, não. Simplesmente vou usar a definição de peso, que é o peso da âncora no ar, é a massa. Se eu souber quem é a massa, vezes G, isso é o peso da âncora no ar. Quem é a massa da âncora? É a densidade da âncora vezes o volume. Agora que eu tenho um volume, foi dada a densidade, está feito. Razoável isso? Tá certo? Então, da definição de peso, mg, eu obtenho a massa, densidade vezes o volume. O volume nós já acabamos de calcular, então, densidade vezes o volume, vezes G, isso me dá, então, o peso, 1,57 vezes 10 a terceira newtons, é o peso da água. Ok? Tranquilo, os problemas são... Uma expressão que, às vezes, é muito útil, né? Eu sugiro que vocês obtenham essa expressão, é que o peso aparente, né, vai ser, então, é o peso, que é ρ VG, acabamos de usar essa expressão, menos o empuxo, que é ρ do fluido VG. Pronto, se você entende essa expressão, você está entendendo o que está acontecendo. Terceiro probleminha. Estamos indo num bom ritmo, sim. Eu estou indo relativamente rápido,
Mas isso, se vocês tiverem dúvida, podem me interromper, porque eu trouxe tipicamente 4 problemas de cada assunto: fluidos, oscilação e ondas, para a gente poder resolvendo esses problemas e revisando os conceitos. Tranquilo? Mas me interrompam se vocês tiverem dúvida. Esse probleminha aqui, para enunciar, eu achei mais simples já a partir de um desenhozinho do que descrever tudo isso. Então, você tem uma tubulação que leva água, a entrada dele tem, a tubulação tem uma área A, e lá em cima, no segundo andar, eu dou essa altura H. Então, lá no segundo andar, a saída tem uma, na entrada é A maiúsculo, a saída A minúsculo. E é dado o raio dessa tubulação de entrada, né, a tubulação que entra na casa, por exemplo, e lá em cima, numa torneira, o raio da tubulação é menor. Então, a tubulação é maior, lá em cima, menor, dada a área. E os dados, você de alguma maneira tem um medidor de velocidade aqui na entrada da sua instalação hidráulica, que lhe dá uma velocidade de 0,90 metros por segundo. Essa é a velocidade da água na entrada, e a pergunta é qual é a velocidade e a pressão lá em cima. É dado também a pressão na entrada, dada a velocidade e a pressão na entrada, qual é a velocidade e a pressão na parte superior. Ok? Então, esse é um problema relativamente simples. Quem tiver dúvidas sobre esse tipo de problema, lembre-se de 2 conceitos que é importante aqui. Quais são os 2 conceitos? Que essa tubulação é uma tubulação fechada, uma tubulação única, não é múltipla. E, então, o que você tem que considerar é o seguinte: aquele desenhozinho clássico que está nos livros, você tem uma maior, pode ser o contrário, né? Qualquer é uma área na entrada, vai lá para cima, tem uma área na saída. Ou de cima para baixo, de baixo para cima, grande embaixo, não interessa. Você tem uma área de entrada, A1, uma área de saída, A2, né? Pode ser maior ou menor, e você tem uma diferença de nível aqui. 2 conceitos que é interessante aqui. Como esse tubo é fechado, então o volume que entrou aqui, quem é o volume? É a área vezes o que andou numa certa unidade de tempo aqui, ΔX aqui. Tá certo? Então, esse volumezinho que andou aqui, ele tem que sair lá, não se perdeu, não se ganhou nada, o tubo ele não tem furo, nem tem fonte. Então, tem que sair aqui. Então, usando essa conservação da massa, portanto, do fluido, você obtém uma relação, e usando a conservação da energia, né, a energia cinética dessa massa que eu identifiquei aqui no início, e a energia cinética lá em cima, eu tenho a diferença de energia cinética. E a variação de altura me dá também a energia potencial dessa massa, porque a gente discutiu no curso que não é a mesma massa desse ponto que está aqui, mas o que estava aqui vem para cá. Então, toda essa região aqui continua estacionário em termos dos valores, tá certo? Então, tudo deslocou, mas em cada local não muda. O que muda é aqui e aqui. E, ora, essa variação de energia total é devido a quê? O trabalho das forças externas. O que é o trabalho das forças externas? É a força aqui menos a força aqui. Quem é a força? Pressão vezes a área. Está tudo dito, tudo redito, e com isso a gente calcula esse probleminha aqui. Se você revisa esses conceitos, fica fácil, então, você obter a velocidade na saída usando a equação da continuidade.
você tem uma velocidade de entrada, uma área de entrada, porque eu dei o raio da tubulação na entrada, ou, como vocês queiram, V1 A1 é a entrada, dado, e V2 A2 na saída. Então, é dado A2, eu calculo V2. Então, relativamente tranquilo, e está aqui expresso minha velocidade V2 em termos de V1 na razão entre as áreas. Tá ok? Ora, a área, eu dei o raio da tubulação, seção. Bonitinho aqui. Então, uma área A, então tem uma seção circular, πr2. O π vai embora com o π e fica na razão quadrada dos raios. Velocidade inicial na razão das áreas, valor numérico, para vocês conferirem, refaçam, confiram. Eu vou distribuir para vocês essas notas e vocês refazem essas contas refaçam sem olhar, evidentemente. Tenta fazer, se tiver dúvida, vem aqui, com todos os exercícios que vocês devem fazer. Então, calculada a velocidade lá em cima, a gente vai agora aplicar a segunda expressão que a gente conhece, conservação da energia expresso em termos das grandezas que define fluido, densidade, pressão. Repito, fluidos é usar os conceitos lá da física 1, lei de Newton, essencialmente, e conservação da energia, né? Aqui a gente está desprezando fricção, etc., para obter expressões mais adaptadas. Então, se você escreve Bernoulli na entrada, Bernoulli na saída, você pode, de uma maneira já simplificada, escrever da seguinte maneira, que P2 é igual a P1, delta P é igual. Eu já chamei, tinha H2 e H1, se eu boto minha origem num certo, no nível de baixo, por exemplo, fica só H, isso aqui é um H, mal desenhado, mas hoje H, tá certo? Então, P2 é P1 menos hoje é H, e esse é o termo da energia cinética, meio de ρ, é o mesmo fluido, então a densidade é a mesma, eu boto em evidência, V1² menos V2 ao quadrado. Pronto. Eu conheço essas duas velocidades, conheço o H, conheço a pressão inicial, tiro P2. A aplicação direta. Está aqui os dados, né? Dados do problema, é dado o H, é dado a pressão inicial, é dada a velocidade inicial, calculamos a velocidade na saída, velocidade na entrada, velocidade na saída, e obtemos, então, P2 em Pascal. Cuidado, muita atenção com as unidades do sistema internacional. Pode ser que eu coloque um problema muito equivalente a esse aí e digo que na entrada, né, você tem uma entrada aqui, a tubulação desceu, para não subir, desceu. Então, a pressão, você tem que obter um resultado, né, em que a pressão vai, provavelmente ela vai aumentar, tá certo? Depende das velocidades, mas o que eu quero dizer, o meu ponto aqui é, se eu der a pressão de entrada 2 atmosferas ou a pressão de saída 3 atmosferas, você tem que saber usar isso aí, usando a relação de pressão em unidades atmosfera, converter isso em 10 Pascal. 1,013 ou alguma coisa desse tipo. Tá certo? Ok, pessoal. Então, mais um problema relativamente direto. Vamos para o último problema desse assunto. Qual é a ideia? Meia hora. Um fluido de densidade 900 kg por metros cúbicos
flui através de um tubo horizontal. Opa, isso é uma informação relevante. Tubo horizontal de seção reta. 1,9 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, eu não dou o raio, dou já a área da seção reta. Então, tem uma região A e uma região B. Na região A, a área ela é menor, né? 10 a menos 2 para os dois, 1,9 aqui, 9,5 em B. 1,9 vezes 10 a menos 2 metros quadrados em A, 9,5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados em B. Então, tem uma diferença de seção e eu quero saber qual a diferença de pressão, dado a densidade do fluido. Ora, o que é que eu uso aí? Conservação do fluxo. O que é que ele pergunta? Aí, ele dá a diferença de pressão nos dois pontos, já estou me adiantando aqui, mas dada a diferença de pressão, o que é que ele pede? Ele pede para calcular o fluxo de volume e o fluxo de massa. Então, você vai lá na definição de fluxo de volume. Quem é o volume? O volume é... Qual o fluxo de volume? É o volume por unidade de tempo. Tá certo? Quem é o volume? Se você passa numa seção de área A, é A vezes dx, esse dx que eu andei na unidade de tempo. Ora, dx por tempo é o quê? É a minha velocidade. Então, a taxa do volume é VA. Tá certo? Então, na entrada, se o fluxo se conserva, se não tem furo, nem perdas, nem adição de fluido na minha tubulação, se ela é fechada, então o fluido na entrada é igual, o fluxo na entrada é igual ao fluxo na saída. Então, V1A1 é igual a V2A2. Tranquilo? Ora, para aplicar Bernoulli, se vocês quiserem, a diferença de altura, eu chamei aqui, eu coloquei completa a expressão de Bernoulli, P1 mais 1 meio de ρ, o termo cinético, o termo relacionado à força externa no ponto 1, a força externa no ponto 2, o termo de energia cinética e o termo de energia potencial. Se vocês quiserem identificar todos esses termos. Ora, a tubulação está no mesmo nível horizontal, então esse termo aqui vai embora. Tá certo? E aí fica simples. Eu vou tirar V1 da expressão do fluxo. R, isso aqui é um V, é o mesmo, né? Um volume, dividido por V1 é R dividido por A1, V2 R dividido por A2. Substituo, aqui eu dei um passo grande, mas o que é que eu fiz aqui? Eu peguei esse V1, substituí aqui, bota ao quadrado, aparece R2, A1 ao quadrado, aqui é a mesma coisa, P1 e P2, posso colocar no mesmo lado, fica ΔP, então eu obtive essa expressão aqui para isolar RV. Tá certo? O fluxo em volume. Então, eu tenho a diferença de pressão que é dado, eu tenho a densidade do fluxo, as duas áreas são dadas, então é só fazer o cálculo numérico. Razoável isso? Então, substituindo os valores numéricos, eu tenho então que R, anote esse número aí para conferir seus próprios cálculos. 0,0776 metros cúbicos por segundo. Essa é a taxa, o fluxo volumétrico. E ele pede também, nesse probleminha, ele pede não só o fluxo de volume, como o fluxo de massa. Ora, eu tenho um fluxo de volume, eu sei a densidade, eu tenho, então, o fluxo de massa.
O fluxo de massa vai ser, então, da definição de densidade de massa sobre volume. Então, massa é igual a ρV. Vamos lá, deixa eu escrever isso aqui. Massa igual a ρV. Delta M, delta T. Rho é uma constante, supondo que o fluxo não está variando. Isso aqui é delta V sobre delta T. Então, fluxo de volume, fluxo de massa, basta multiplicar por ρ, ρV, e eu obtenho o fluxo de massa. 69,8. Isso aqui está errado. Quilograma por segundo. Tranquilo? Acabou a primeira parte. Olha que foi rapidinho. Ótimo. É melhor sobrar tempo do que faltar. Então, vou fechar isso aqui, salvar as observações e abrir fluidos. Vamos para oscilações. Okay. Ups. Vocês não deviam estar vendo. Pronto. Ninguém viu o desenvolvimento. Ok, pessoal? Uma revisão rápida. Então, trabalhem bem esses conceitos de fluxo, conservação da massa, aplicação de Bernoulli. Revisa. Quando faz alguns problemas, é importante voltar para a parte conceitual. Eu entendo claramente que quando você vê a parte conceitual, toda arrumadinha, isso foi preparado, está no livro-texto, não tem uma construção histórica. Em geral, isso é apresentado para vocês de uma maneira bem, como diria, bem mastigadinho, bem preparado. Então, tem uma certa sequência de raciocínio. Quando você vai para os exercícios, você não consegue identificar os conceitos ali dentro, está tudo, as perguntas estão dissociadas do que a gente viu. E aí você começa a fazer os exercícios, quando você começa a usar as expressões, é importante, depois de ter feito alguns exercícios, voltar para a parte conceitual. É isso o conceito e tal, e fazer essa ponte de novo. E não é só estudou o conceito, aplicou as fórmulas e tal, isso, a sua compreensão e a fixação das ideias vão ficar muito mais enraizada, muito mais clara e muito mais permanente se você fizer essa ida e volta aí entre exercício e essa parte conceitual. Ok, então, oscilações é outro tema que a gente discutiu, faz parte do assunto dessa unidade. E mil perdões. Abrir com o melhor assim, porque eu posso comentar. O exercício, um corpo de 120 gramas executa um movimento harmônico de amplitude 8,5 centímetros e período de 0,2 segundos. Qual é a força máxima que atua sobre esse corpo? Então, eu tenho a descrição do movimento. Eu conheço, digamos que, você pode imaginar um sistema massa-mola, mas a priori ele não diz que é um sistema massa-mola, mas que tem um movimento harmônico. Eu tenho a massa, tá certo? Então, ela é descrita pelaquela equação que a gente viu do movimento harmônico, né, do tipo, se eu saio dessa amplitude máxima aqui, do tipo cosseno, saio do valor máximo, então,
um A cosseno de ômega t, um movimento periódico desse tipo. Então, eu tenho a massa do corpo, tenho a amplitude máxima do movimento, né? Um movimento periódico, em torno de uma posição de equilíbrio, e o período desse movimento. Qual é a força máxima? Como é que eu associo isso? Eu posso construir, de uma certa maneira, a expressão de Y ou X, como queiram. Digamos que está na horizontal para não confundir. Tem uma certa amplitude, um cosseno de ômega t. Então, de uma certa maneira, eu tenho ômega, porque eu tenho um período, ômega é igual a 2π, um ciclo completo no tempo de um ciclo, que é o período. Então, dado o período, eu tenho ômega. Sei muita coisa já. Mas, então, eu sei quem é x de t, porque eu tenho A também, está dando aqui. 0,085 metros. Então, como é que eu relaciono com a força máxima que atua nesse corpo? Ora, lei de Newton. Lei de Newton, força igual a ma, se eu souber, mas quem é a aceleração? Quem é a aceleração máxima? Isso a gente fez. Então, você tem que lembrar que se eu derivar essa expressão aqui, uma vez eu tenho a velocidade desse corpo. Se eu derivo mais uma vez, eu tenho a aceleração. Derivo uma vez, eu obtenho menos seno, e esse ômega sai, eu derivo duas vezes, ele sai mais uma vez, fica ômega 2. Tranquilo? Então, é isso que eu tenho que usar para obter a minha aceleração. Tendo a aceleração, a massa é dada, eu sei quem é a força. Tranquilo? Então, a minha aceleração, acabei de explicar como obter a aceleração máxima, derivando aquele termo duas vezes, o sinal menos simplesmente diz que a fase da aceleração está deslocada de π da posição. Então, eu tenho um valor da minha aceleração, da amplitude máxima da minha aceleração, que é ômega 2A. Daí eu tenho que minha força máxima vai ser a massa que é dado vezes a ômega 2. Tranquilo? Ômega, já mostrei, acabei de mostrar para vocês como a gente obtém, porque foi dado o período, e A é um dado do problema. Pronto, é só substituir agora e calcular a força máxima. Está aqui explicitado que ômega é 2π sobre o período. Eu tenho ômega é igual, numericamente, nesse problema, 10π radianos por segundo. Então, minha força máxima vai ser a massa dada, ômega 2, 10π ao quadrado. E quem é A? A é 0,085 em metros. Isso aqui é radianos por segundo e isso aqui é em quilograma. Se eu coloco todo mundo aqui nas unidades do sistema internacional, eu vou obter, não preciso pensar muito, eu já tenho minha resposta da minha grandeza aqui, que é uma força, a unidade no sistema internacional é Newton. Quilograma, metro por segundo quadrado se resume em Newton. Ok, está feita está respondida a primeira questão. E o que é que ele pergunta em seguida? Qual a constante elástica? Para obter a constante elástica, eu já conheço o ômega. Eu espero que vocês tenham feito já a associação, conhecendo o ômega. Não, mas espera aí. Tá bom. Eu teria que dizer, está dito aqui, que esse movimento é provocado por uma mola, né? Podia ser um outro potencial harmônico qualquer. Então, se for uma mola, você pode falar de constante elástica, e essa constante elástica, nós mostramos, né, que essa constante elástica, o ômega está relacionado, ômega 2 é igual, a gente definiu, usou lá na construção da equação de onda, como sendo K sobre M. Tranquilo? Então, eu tenho a massa é dada,
o ômega é dado, posso explicitar, antes de calcular, posso explicitar o meu K aqui, K é M ômega 2, substituição dos valores numéricos, está aí, então, o valor da minha constante elástica, 120 newton por metro. K, força por distância, unidade da constante elástica. Imperativo, não colocar as unidades, você perde meio ponto na questão. Se a questão aqui, esse item vale meio ponto, e você não coloca as unidades, ganhou meio ponto, perdeu meio ponto. Zerou. Professor? Fundamental colocar as unidades. Segunda questão, sobre oscilação. Alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho uma dúvida. Pois não. Na letra A, eu poderia usar a relação de força igual a menos K vezes o deslocamento? Peraí, não sei, deixa eu aumentar meu volume aqui. Tu disseste, no item A, se eu podia usar o quê? A relação da força igual ao menos K vezes o deslocamento? Menos K vezes X de T, no caso, que é o deslocamento. A força... você está dizendo, eu sei que minha força ela é provocada por uma força elástica e a força elástica é menos Kx. Quando esse X for máximo, eu tenho minha força máxima. Cheque, em princípio, sim. Essa força está correta. Então, a força máxima, quando X for máximo, e quando X, o A é dado, só que você aí precisaria primeiro calcular o K, mas o K, eu poderia calcular o K já, posso, porque tenho a massa e tenho o ômega eu calculei. Tranquilo, pode fazer sim. Verifique numericamente. Tá certo, obrigado. Muito bom, ótimo. Então, vamos para a segunda questão. Eu tenho aqui, novamente, um sisteminha massa-mola, tá certo? Então, um blocozinho de... Evidentemente, todos esses problemas aqui, o atrito é desprezível, né? A gente não considera atrito nesses problemas. Ele dá a constante elástica da mola, o meu K, e o bloco está preso a uma mola de constante elástica dado, 400 newton por metro, e ele diz o seguinte, esse problema é muito interessante, veja só, ele diz que num certo tempo T qualquer, eu chamei esse tempo de T', ele me dá a posição, então num certo tempo eu tenho a posição, a velocidade e a aceleração naquele tempo. Evidentemente que X é uma função de T, V é uma função de T e A é uma função de T. E isso está variando. X está variando harmonicamente, V também, defasado, com amplitude diferente, com unidades diferentes, aceleração, a mesma coisa. Mas se eu lhe dou, é como se eu estivesse lidando com condições iniciais, estou lidando a posição, a velocidade e a aceleração num certo tempo. Eu quero que você me calcule, então, a frequência das oscilações, a massa do bloco e a amplitude do movimento. Como é que a gente começa? Como é que faz isso? Ora, o que você sabe é que ele lhe deu os valores num certo tempo T'. Então, qual é a relação? Pois não? Ok, então, continuando. Eu lhe dou, eu sei a relação entre... O que é que eu escrevi aqui? Nem estou entendendo. Eu tenho uma relação... Isso aqui está muito estranho, essa expressão aqui. Eu tenho uma relação entre a posição e a aceleração. Tá certo? Porque isso aqui... tá certo. Entendi agora. É que eu... Oops, sorry.
é que isso aqui tem um ômega 2 aqui, né? Quando eu derivar duas vezes. Foi isso que eu escrevi, mas está tão borrado aqui que confunde. Então, eu tenho uma relação entre x e a, é o mesmo cosseno, a menos do sinal, e o ômega 2 aqui. Na verdade, ômega 2 aqui é a aceleração, quando eu derivar vai aparecer duas vezes ômega e a mesma expressão, o A cosseno de ômega t. Então, quem é o meu ômega? Se eu tiver o ômega, eu sei que esse ômega é, então, a raiz de quem? Eu conheço a relação de ômega com as constantes do meu sistema, K e M, mas aqui eu tenho uma relação, é porque realmente ficou ceboso isso aqui. Ômega 2, X, para qualquer instante, essa relação é válida aqui. X de t igual a menos A de t. Isso vale para qualquer instante, inclusive para o meu instante t' aqui particular. Então, eu tenho uma relação de ômega que é menos A sobre X. Menos A sobre X para qualquer instante t. Essas grandezas estão variando de maneira síncrona, então a relação deles é uma constante e a raiz disso aqui me dá ômega. Ora, o A é menos o X, né? Tem esse menos aqui, quando eu colocar aqui, o sinal menos desaparece, eu tenho uma amplitude nesse tempo t' e tenho, desculpa, aceleração no tempo t' e x no tempo t'. A aceleração é dado 123 negativo, né? 123 metros por segundo quadrado, por isso que desapareceu esse menos aqui da derivada segundo com menos do valor, menos com menos. Esses caras vão embora, 123 dividido por x naquele valor que é dado. Que é também dado do problema, então fico 123 dividido por 0,10, está aqui o valor da minha frequência. Tá certo? Dado a minha frequência angular radianos por segundo, eu obtenho a minha frequência ciclo por segundo, calculo isso então em Hz, 5,58 Hz. Razoável isso? Não, entendi não. Volta aí Entendeu um não? pouquinho. Eu estou viajando nessa questão. Tá, né? Então vamos esclarecer melhor. Deixa eu tentar ser mais claro. Tu concordas que existe uma relação, então vamos para a primeira parte, a relação entre X e A. Que relação é essa entre X e A? Eu sei que X de t é quem? É A cosseno de ômega t. Aqui estamos de acordo, certo? Certo. Aí eu vou calcular A. Me permita, eu espero que você vá acompanhar aqui. Quem é A? A vai ser, primeiro, então vamos devagar para a gente chegar, para ganhar tempo, né? Se for muito rápido, perde tempo. V, concordas que V vai ser A, qual a derivada do cosseno? Seno. Menos seno Eita, menos seno, sim. de ômega t e o ômega aqui da regra da cadeia. Eu vou fazer isso bem, eu vou corrigir isso para poder fazer isso direito. Tá bonito. Desculpa. Então, a derivada fica sendo a derivada do cosseno menos seno de ômega t. Regra da cadeia, derivada de ômega t é ômega. Pronto, agora ficou bonitinho. Concordas? Até aí está ok? Isso a gente fez direitinho. Aí eu vou derivar, ver mais uma vez e obter uma aceleração. Derivada do seno é o cosseno. Ops. E está aqui o meu A, tem um menos aqui,
Está tudo aqui, menos, e tinha um ômega. Mas eu vou derivar mais uma vez a regra da cadeia, vai aparecer um segundo ômega. Então, ômega 2. Tranquilo até aqui? Ótimo. Até aí está Então, tranquilo. até aqui está tranquilo. Aí, veja só, eu vou comparar esse A de t para qualquer instante t com o meu x de t. Aí eu vou dizer que o meu A de t, vê só, o meu A de t, presta atenção, vai ser igual a menos ômega 2, só botei para o lado de cá, a mesma coisa. E vou escrever isso aqui como sendo A cosseno de ômega t. Concordas? Que isso é a mesma coisa. Estou escrevendo da mesma maneira. Só que esse A cosseno de ômega t nada mais é do que o meu x. Isso aqui é x de t. Então, eu tenho uma relação para qualquer instante t entre A de t igual a menos ômega 2, desculpe, x de t. Melhorou agora? Então, é essa relação que eu estou usando para o tempo particular t'. Então, eu dei num tempo t', eu dei um valor de x, num tempo t', eu dei um valor de a. E essa relação vale para qualquer tempo. Então, eu tenho uma relação que é essa relação que eu reescrevi aqui, que eu obtive explicitamente aqui, era o que eu tinha escrevido aqui direto, sem debrear, e tentei explicar, mas como estava sujo e tal, eu acho que eu confundi mais do que ajudei. Então, essa relação é o que a gente acabou de deduzir novamente, isso a gente tinha feito em aula. Então, isso vale para qualquer tempo t, inclusive t'. Ora, x no tempo t' é igual a quanto? 0,1. A no tempo t' é igual a 123. Aí só botei ômega aqui, passei para o outro lado, tirei raiz quadrada, tá certo? Aqui eu explicitei, calculei o valor de ômega. Tranquilo? Agora está tranquilo, entendi. Pronto, então muito bem. Então, ótimo. E aí tu concordas que se eu tenho um ômega, eu sei calcular F. F, né? A frequência F, desculpe, eu mudo a notação todo o tempo, mas ômega é igual a 2π ni, ou, que é o inverso ni, ou F, como queiram, 2π F. Isso aqui, esse F, o ni, é o inverso do período. Ômega igual a 2π sobre o período, 1 sobre o período é F. Então, essas equações, vocês têm que ganhar intimidade. Então, F é ômega sobre 2π. É isso aqui. E aí eu calculo numericamente, porque eu tenho um ômega, divido por 2π, tem um valor numérico. Beleza? Agora, veja só, o ômega eu obtive dessa relação pegando os dados do problema. Ah, miséria. Prontinho. Então, pegando os dados do meu problema, eu pude calcular ômega. Ora, uma vez que eu tenho ômega, eu sei que tem uma relação, né, entre as propriedades física do meu sistema, que é a razão entre ômega 2 e uma relação entre K e M. Uma relação entre K e M. Tá certo? Ômega 2 é igual a raiz de K sobre M. Eu posso, então, escrever que M é K sobre ômega 2 e obter o valor numérico aqui. Isso aqui é tranquilo. Né? É bom. Ok, pessoal? Razoável isso? Tranquilo? Tranquilo. Medido. Bota assim na prova. Olha aí, tá vendo? Mas agora que eu expliquei, só que na prova eu vou estar do outro lado. Só vai ser questões desse tipo. É evidente que vai ser desse tipo, mas presta atenção. Tenta fazer isso sozinha, sozinho, cada um de vocês. Vocês são inteligentes, acompanhar o curso. Então, é evidente que eu estou resolvendo aqui para vocês, parece fácil. Ah, da prova está muito... Não, vai ser exatamente, ou talvez mais fácil do que isso. Mas vocês vão estar aí... Tudo que eu posso fazer por vocês é isso, é o tutorial, ou exemplos e tal, mas aí no dia da prova está com vocês. Tranquilo? Alguém ia fazer algum comentário?
Não? Então, vamos em frente. Tem mais uma perguntinha. Aparentemente, sim. O que é que eu estou procurando? A massa, a amplitude do movimento. Eu quero saber que é a amplitude do movimento. Que eu dei a posição num certo tempo t', a velocidade num tempo t' e a aceleração num tempo t'. Já mostrei aqui a resposta, mas eu vou ter agora que relacionar com a velocidade, e aí já mostrei aqui o caminho. Então, vamos usar a conservação da energia, a expressão da energia. Qual é a energia desse meu sistema? É um sistema conservativo, energia cinética e energia potencial. Então, é fundamental que vocês entendam o significado profundo dessa expressão. Essa energia, esqueçam esse valor aqui e simplesmente concordem comigo que a energia mecânica é igual. Então, vou escrever aqui em cima. Energia mecânica é igual a energia cinética mais potencial. Cinética mais potencial. Nessa sequência aqui, potencial U, né, potencial elástica, e energia cinética, 1/2 de mv2. Isso é energia total. Ela é constante, porque o sistema é conservativo. Então, essa energia não muda. Mas o valor da energia potencial muda. Ela vai de 0 ao valor máximo. Né? Quando ela passa x igual a 0, como ela depende de x igual a 0, a energia potencial é 0. A velocidade é a mesma coisa, depende do quadrado da velocidade. A velocidade está variando. Então, quando a velocidade na extremidade, quando a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Toda energia é potencial. Então, fica trocando em uma posição intermediária. A gente vai fazer mais um exercício sobre esse tipo de coisa para fixar essa parte de energia. Então, essa é a minha expressão da energia total, que é uma constante, né? E ela está dividida entre energia potencial e energia cinética. E que é esse valor da energia total? Ora, é 1/2 de mv máximo. Se eu souber o valor da velocidade máxima, 1/2 de mv máximo ao quadrado é o valor da minha energia total. Ou a minha amplitude máxima, porque quando a amplitude x for máxima, v é 0, que é lá na extremidade do meu movimento. Então, nesse caso particular, em que a velocidade é 0, o x é máximo, o x máximo, nossa notação, chamamos isso de A. Então, a energia que é constante, a energia mecânica total, é 1/2 de K/2. Tranquilo? E essa energia total está dividida em qualquer instante entre cinética e potencial. Em particular, no meu tempo t', a posição em x de t' e v de t', essa relação é válida. Vale para qualquer tempo, vale particularmente para esse tempo t'. Tá certo? E aí eu tiro aqui o meu valor de A, a amplitude máxima. Que é a amplitude máxima? Meio dança com esse meio aqui, que eu coloquei em evidência, corta, e aí fico que divido tudo aqui por K, para poder evidenciar A. Então, se eu divido tudo aqui por A, opa, tem um erro aí. Isso aqui é A2. Isso aqui deve ser A porque unidade. Então, tem que tirar uma raiz quadrada aí. Então, se eu divido tudo aqui por K, então esse K aqui dança, esse K aqui dança, e fica M sobre K na velocidade. Então, essa é a relação da minha amplitude. Eu tendo o valor de V no instante t', x no instante t', eu substituo aqui e calculo A2, tira a raiz quadrada, obtenho A igual a 0,40. Verifiquem se eu não fiz nenhuma bobagem, mas esse raciocínio está perfeitamente correto. Só como eu esqueci o A2 aqui, talvez eu tenha cometido um erro. Verifiquem se ou foi simplesmente eu resumi aqui ou se eu realmente esqueci. Mas eu acho que não, acho que eu tirei a raiz quadrada direitinho.
Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre isso aqui? Esse problema é muito interessante, né? Vai cair na prova como? Vai cair uma coisa do tipo, olha, aqui a posição vai de menos a mais A, e a energia, que energia é essa aqui? Ó? Que ela é zero na posição extrema. Quem é essa curva de energia aqui? Quem me diz? Cinética, né? Duas opções. Isso aqui é energia. O que eu desenhei agora, isso em termos de energia em função de x, para ser mais preciso. Quando Energia cinética. esse ponto aqui é menos A, isso aqui é o ponto A. Que curva é essa? Essa é da energia. Qual é a energia que, quando você está nas extremidades, essa energia é zero? Cinética, homem. Energia Cinética, muito bem. As velocidades se anulam na extremidade. Então, essa curva aqui, e no centro aqui a velocidade é máxima, a energia é máxima. Então, nessa posição aqui, olha que esse aqui ela é máxima, isso aqui é a energia total. Então, em vermelho, nós desenhamos isso aqui é a energia K. E em verde, a curva complementar, sei lá, um verde bem fluorescente, bem complementar. Em A, essa energia é máxima, desce, quando o x é igual a zero, isso é parabólico aqui. O desenho está mal feito, mas nesse ponto, menos A e mais A, ela é máxima. Energia elástica é máxima nas extremidades. A mola está mais distendida nas posições extremas. Então, a energia potencial elástica máxima. Então, é outro tipo de raciocínio que você pode explorar aqui. Em cada posição, veja só, essa parte aqui da energia potencial elástica somada com essa parte aqui da energia cinética, se eu somo esse tracinho aqui com esse tracinho aqui, vai me dar um tracinho azul, que é a soma dos dois, vai me dar a energia total. Ou seja, essa partezinha aqui, vou desenhar de novo aqui, ou seja, o que falta aqui em relação à vermelha, nesse ponto aqui, o que falta é essa alturazinha aqui. Tá bom? Tranquilo? Razoável isso? Pronto. Terceiro problema. Vamos em frente. Olha aí. Ups. Terceiro problema. Eu tenho um oscilador harmônico e quando o deslocamento... esse é o problema. Tá todos os livros estão aí e já vou adiantando qual é o espírito aqui. É que a relação de energia potencial, por exemplo, ela é quadrática com a posição. A energia cinética ela é quadrática com a velocidade. Então, não é uma relação linear. Quando você estiver no meio do caminho, a energia não é metade da energia, né? Porque a relação é quadrática. Então, essa é a pergunta, esse tipo de pergunta. Quando eu tiver o deslocamento, que é a metade do valor máximo, que fração da energia total eu tenho em cinética e potencial? Ok? Tranquilo. Ou, dito de outra maneira, outra questão complementar é quando a energia potencial e a energia cinética forem iguais, que posição eu estou? Não é no meio, porque não é uma relação linear. Já adianto de cara esse resultado. Mas como calcular essa fração? Então, você não sabe nem para onde vai, que diabo é isso? Como é que você começa? Você começa do começo, lembrando quem é a energia total, que é a energia total, energia cinética, mais energia potencial, que é a energia total, por exemplo, é um meio de K/2, e ele quer saber onde? Quando o X... Aí quem é esse K? Um meio de MV2. Quem é esse U? Um meio de KX2. Mas que X eu quero saber? Que X eu quero discutir aqui, que eu quero saber qual a posição? Quando ele estiver na metade do valor máximo. Quem é a metade do valor máximo? Quem é o valor máximo? A. E quem é a metade do valor máximo? A sobre 2. Pronto, está feito o problema. Então, vamos lá. Então, tudo repetido aqui. Energia total
energia cinética mais potencial, essa energia total ela é 1 meio de K2, mas eu não posso exprimir em termos da velocidade? Pode, 1 meio de mv máximo, se você quiser chama um V grande, é o V máximo, ao quadrado. Se você tiver esse valor da velocidade máxima, também isso é energia total. Ok? Então, vamos partir dessa expressão aqui. E o que é que ele quer? Ele quer saber qual é a fração dessa energia quando x for igual a quem? Quando x for igual a A sobre 2. Tranquilo? Ops. Então, eu vou substituir x aqui por A sobre 2. Então, quem é a minha energia potencial? Como x é uma função quadrática, olha o que aparece aqui. Aparece um fator 1 sobre 4. Então, fica 1 meio de Ka2, 1 meio de Ka2, e esse 1/4 eu botei aqui em evidência. Tranquilo? Então, quem é 1 meio de Ka2? Isso nada mais é do que o E. Então, essa energia potencial, quando x estiver na metade do caminho, ele é apenas 1/4 da energia total. Pronto. Tranquilo? Então, vamos lá. Ora, eu quero saber minha fração da minha energia. Bom, aqui eu posso terminar o cálculo, né? Se é 1/4, é 0,25 de E. Então, terminei aqui. Então, a energia potencial é 1/4 de E. E que é a energia, a fração da energia cinética? Ora, aí é só lembrar que a fração é K sobre E, mas quem é K? É E menos U. K aqui é E menos U, isso é K. Então, substituindo aqui, E menos U dividido por E. S por E dá 1, é U sobre E, eu já calculei aqui. Então, S por E dá 1, U por E eu já calculei aqui. U sobre E é igual a 1/4, o que a gente obteve aqui. Então, 1 menos 1/4, 3/4. Então, K sobre E, isso é um K maiúsculo, energia cinética. K sobre E é igual a 3/4. K é igual a 3/4 de E. Evidentemente que 0,75 mais 0,25 é igual a 1. A energia total é sempre constante. Ok. Em que posição, agora a pergunta complementar. Razoável esse primeiro exercício, essa primeira parte? Vendido. Então, vamos para a segunda questão. Em que posição K é igual a U? Ora, se K é igual a U, eu tenho que... Não, professor, peraí. Estou operando. De onde foi que saiu tanto E? Eu acho que eu me perdi aqui nesse negócio. Muito. Se perdeu, olha, Onde é que faz o saiu seguinte. tanto E? De onde saiu tanto E? Sim. Não, veja só. Isso aqui está ok, né? Que energia é K mais U. Tranquilo? Ok. Tranquilo. E que o E é constante, é, por exemplo, 1 meio de Ka2. Ok. Tranquilo. Até aí tudo bem. Tranquilo. E aqui tu entendeste que se eu substituo x por A sobre 2, vai aparecer 1/4 aqui. Eu identifiquei esse camaradinha como sendo o próprio E, porque está escrito aqui, e ficou 1/4 de E, ou seja, 0,25 de E. Está feioso aqui, mas aqui o que eu tinha escrito era que U, aqui igual, 1/4 de E. Até aqui está tranquilo? Até aí tudo bem. Ótimo. Então está repetido aqui. Aí eu vou reescrever isso de outra maneira. Eu escrevo que U dividido por E é igual a 1/4. Então, a fração da energia potencial em relação à energia total é igual a 1/4. Em que condição? Quando x for metade da amplitude. Quando x for metade da amplitude, a energia
potencial é apenas 1/4. Por quê? Porque é uma curva parabólica. Então, não é linear. Ela vai cresce devagarzinho e depois vai mais rápido. Ok. Então, está aqui. Agora, veja só. Onde aparece todos esses que lhe assustou, deve ser aqui. Aí eu já tenho uma relação entre U sobre E. A outra questão que eu quero saber agora é quem é K sobre E. Eu quero saber quem é essa fração aqui. Tranquilo? Uhum. Aí eu quero calcular, então, K sobre E. Mas eu tenho que buscar coisa que eu conheço. Então, o que é que eu conheço? Eu conheço que K, simplesmente repetir E aqui, então nada de novo. E quem é K? K é E menos U. Só passei para o outro lado. Por isso que aparece de novo o bichinho aqui. Então, E menos U dividido por E, que já estava lá. Então, está tudo bonitinho. Agora eu vou dividir E por E e U por E. Tá certo? Estava no mesmo denominador aqui, eu posso separar. E sobre E é 1. U sobre E, calculamos, U sobre E é igual a 1/4. Então, fica 1 menos 1/4, 3/4. Então, K sobre E, que a gente está procurando aqui, é igual a 3/4 de E. Entendi. Maravilha? Tranquilo? Agora eu entendi. Repita com carinho em casa. Em casa você já está, deve estar. Repita depois esse exercício. Ok, pessoal. A pergunta agora é diferente. Ali, a posição estava no meio do caminho. Agora eu estou comparando as energias, não é posição. Estou comparando as energias e a pergunta é qual a posição em que K é igual a U. Quando K é igual a U, ambos estão na metade tem metade da energia. Né? Se E é igual a K mais U, se cada um desses é a metade de alguma coisa, isso é a metade de E. Tranquilo? Então, K igual a U é igual a E sobre 2. Essa é a condição. Nessa condição, qual é a posição? Ora, só é substituir. Eu sei quem é 1/2 de K a 2, mas eu quero metade disso. Então, eu quero 1/2 de E. É esse camaradinho aqui. Eu quero metade dessa energia total. É essa expressão aqui. E do lado de lá, eu tenho, por exemplo, a energia elástica, energia potencial elástico, U. Então, é 1/2 de Kx2. E quem é esse meu X que atende isso? Ora, aqui é só algebrismo. Corta o meio com meio, corta o K com K, e aí esse meio cortou com esse meio aqui. Sobrou 1/2 aqui. 1/2 de K a 2 é igual a Kx2. Então, o que é que sobrou quando eu cortei os K? 1/2 de A2 é igual a X2. Então, quando eu extrair a raiz, aí eu vou extrair a raiz aqui do lado esquerdo, ficou A2 sobre 2, isso é igual a raiz de X2. Fica X, fica A sobre raiz de 2. Multiplico em cima, eu não gosto de raiz de 2 no denominador, porque eu não sei dividir por um número não racional, então eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, mas a resposta é essa, isso aqui está certinho. Só a apresentação, se eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, fica raiz de 2 sobre 2. Então, x é igual, quem é raiz de 2, se vocês preferirem, x vai ser 1,42071 de A. Está longe de ser a metade, tá certo? Só fazendo explicitamente aqui para vocês verem que não nada a ver com metade. Tranquilo? Beleza? Vendido.
11, 12. Eita! Se vocês me permitirem, vou um pouquinho mais rápido para a gente não a gente fazer os probleminhas de onda. Então, considero um oscilador massa-mola. Esse problema é interessante porque agora eu botei dissipação aqui. Então, tem uma dissipação, aquela dissipação proporcional à velocidade. Você pode ter outro tipo de dissipação, mas o que a gente tratou aqui foi esse tipo. Dou a massa, então, oscilador massa-mola, dado a massa, dado o K e dado B. Olha, presta atenção às unidades, pessoal. Massa em quilograma, tranquilo. K, newton por metro, tranquilo. B, 230 gramas por segundo. É melhor exprimir isso aqui em quilograma. Lá na frente vem... tem que ter cuidado na hora de fazer o cálculo numérico para não errar. Eu desloco a mola 12 metros, deixa ela oscilar. Se não tivesse dissipação, ela está oscilando entre menos 12 mais 12, ad infinito não pararia. Mas, como tem uma dissipação, e essa dissipação é do tipo viscosa proporcional à velocidade, eu quero saber em quanto tempo a amplitude vai cair para 1/3 do valor inicial. Então, qual é o valor inicial? É A, quando esse valor aqui de X for A sobre 3. Em quanto tempo isso vai ocorrer? Pronto, isso é um problema clássico, vai cair na prova, você tem que saber. Então, vamos lá, vamos fazer essa primeira parte aqui bem ligeirinho. Ora, quem me descreve a amplitude do meu movimento? A amplitude do meu movimento, se não tivesse dissipação, se B for igual a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, quem quer que sobra? A elevado a 0 é igual a 1. Pronto, aparece 1 aqui. Cosseno de Kx menos ômega t. Opa! Isso aqui não é uma onda, isso aqui, eu me empolguei aqui, de ômega t. Tá certo? Desculpe. Então, está corrigido aí. Então, minha amplitude aqui, se B for igual a 0, é simplesmente a amplitude do movimento oscilatório cosseno de ômega t com amplitude A, tranquilo, sem problema. Se tem dissipação, se o B é diferente de 0, a expressão que a gente deduziu, obteve em sala, é essa aqui, a amplitude. Ela depende do tempo. Depende do tempo como? Depende com esse tempo t. Então, se quiser, chama isso aqui uma amplitude total, chama isso aqui de A0, uma amplitude que depende do tempo. Muito bem. Agora, eu quero saber em quanto tempo essa amplitude, essa parte aqui não me interessa, ele está oscilando ali, eu quero saber quando essa amplitude aqui, esse A de t vai ser igual, em que tempo esse A de t vai ser A0 sobre 3. Pronto, só isso. Então, o resto aqui, esse problema é trivial, é só uma questão da intimidade de vocês com essa matemática de exponencial. Você tem o problema, eu quero saber em que tempo t', y de t' vai ser A sobre 3. Eu não devia escrever dessa maneira, devia escrever aqui um A de t, porque isso aqui é só amplitude. O y completo tem a parte em cosseno, tá bom? Então, o A de t no tempo certo, tempo t', a minha amplitude é A sobre 3. Ora, essa amplitude ela é descrita por essa expressão, que vai diminuindo, né? Um exponencial, é alguma coisa que decresce com o tempo. Tá certo? Então, esse decaimento exponencial aqui com o tempo, a menos dessas constantes, tem essa cara aqui. Então, eu quero saber quando é que essa amplitude aqui, se ela começa em A0, quando ela vai ser 1/3 de A0. Tá certo? Então, A0 sobre 3 vezes esse termo aí. Pronto, resolvido, acabou, dançou o A0 com A0. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, do lado esquerdo, eu tenho 1/3, do lado direito, eu tenho um exponencial de menos BT' sobre 2M. Está repetido aqui, só cortei o A0. Eu tenho que tirar o meu T' aqui. Ora,
o que é que eu faço numa situação dessa? Aí é um problema de uma álgebra, uma matemática, usar a função inversa da exponencial, que é o logaritmo neperiano. Se eu aplico ln do lado de cá e ln do lado de lá, a função não muda, eu faço a mesma operação dos dois lados da igualdade, é a mesma coisa. Então, o logaritmo neperiano de uma exponencial, função inversa, fica a própria variável aqui o meu expoente do meu E, tá certo? Então, log da exponencial fica, então, menos B sobre 2M telinha, esse telinha que eu quero calcular. E do lado direito ficou ln de 3, menos ln de 3. O que é que eu fiz aqui? ln de 1/3 é igual a menos ln de 3. Tanto faz, aí, como queiram. Por que eu fiz isso? Porque, com isso, aparece o menos que estava aqui, logaritmo de E elevado a menos B sobre 2M sobre T. Tinha um menos aqui, ó, o bichinho aqui, aí aparece o menos aqui, esses dois menos desaparecem, e eu fico, então, que o meu T' é igual a ln de 3 vezes 2M dividido por B. Que está escrito aqui. Tá certo? Então, eu tenho a massa, tenho o B, tudo isso é dado, substituo aqui, calculo log neperiano de 3, calcular log na base 10 ou outra base dá errado, então eu obtenho esse número. Que número é esse? É o tempo em que minha amplitude sai de A0 até 1/3 de A0. Então, esse é o tempo decorrido. Que tempo é esse? 14,3, chamei isso aqui de telinha, 14,3 segundos. Tranquilo? Então, qual a dificuldade desse problema aqui? Se existe alguma, é essa intimidade com logaritmo, mas como está resolvido aqui, vocês não têm mais razão de ter dúvidas sobre essa questão. A pergunta seguinte, a letra B, é: quantas oscilações são realizadas durante esse tempo de que a amplitude caiu para 1/3, caiu de 2/3, caiu para 1/3, ok? Ora, quantas oscilações? Cada oscilação levou quanto tempo? Período, tá certo? Cada oscilação leva um tempo T. Durante um certo tempo, quantas oscilações fizeram? Esse tempo dividido pelo período. Razoável isso? Então, eu tenho o tempo T, vou calcular agora quem é o meu período. Lembre-se que o período vou pulando aqui, já vou colocando aqui, porque essa expressão que eu preciso agora quer dizer que o período é simplesmente 2π sobre ômega. Só que, lembre-se que no movimento amortecido, a frequência ômega não é mais raiz de K sobre M. Isso é ômega. Ela é um ômega' que está escrito aqui. Ômega' tem um termo de correção. A frequência ela é menor. Tá certo? Então, ômega', ela calculada dessa maneira, é fácil porque eu tenho K, tenho a massa, tenho o B, tenho tudo. Olha o B aqui, que ele deu em grama por segundo, tem que passar para quilograma. Tranquilo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Está horrível. Uma parcela, aqui é outra. Tá certo? Ok. E aí eu obtive essa frequência ômega primo, 2,31 radianos por segundo. Quem é o período? 2π sobre ômega', 2,72 segundos. Então, eu tenho um período e tenho aquele tempo que eu chamei de T', em que a amplitude cai para 1/3.
aquele tempo que nós calculamos era 14,3. Então, está aqui, ó, telinha 14,3 segundos, e o período, acabamos de calcular aqui, 2,72 segundos. Então, em 2,72 eu tenho uma oscilação. 2,72 tem uma oscilação. Em 14,3, quanto cabe? Eu divido, então, T, 14,3 por 2,72, eu tenho 5,27 oscilações. Incompleta, né? 5 oscilações completas, 0,27 oscilações. Isso é o número de oscilações. Evidentemente, isso aqui, tempo é segundo, período é também em segundos. Isso é, o número de oscilações é um número, é adimensional. Maravilha, tranquilo? Todo mundo aqui? Então, esse é o probleminha interessante que vai cair na prova muito parecido. Ou seja, o que vocês têm que lembrar é que a amplitude desse movimento está diminuindo. Ó, fiz uma figurinha aqui. Então, essa amplitude está diminuindo no tempo muito longo, ela tende a zero, decai exponencialmente. A parte oscilatória continua, mas modulado por uma amplitude decrescente. Razoável isso? Ok, pessoal. Aí eu paro aqui essa parte do... A gente tem meia hora para... ver a terceira parte de ondas. Abrindo direitinho agora. Ups. Então, vamos lá. Respira fundo, revisamos fluidos, revisamos oscilações, brincamos com o conceito de energia, usando o conceito de energia, sistema massa-mola, usamos também o movimento amortecido. Agora vamos tratar de onda. Onda, ela distingue-se fundamentalmente de uma oscilação. No nosso caso aqui é uma oscilação, todos os exemplos que a gente trata uma oscilação mecânica em torno de uma posição de equilíbrio, seja um pêndulo, um ângulo, seja um pêndulo de torção, seja o sistema massa-mola, oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Uma onda é um conceito bem mais sofisticado, onde você tem uma energia, uma excitação que viaja, né? Então, a corda, numa corda mecânica, um exemplo mecânico de uma corda, essa ondazinha, cada parte da corda, como um todo, está se movendo, tá certo? Mas o que está viajando é a excitação, é a energia, se vocês quiserem dizer dessa maneira. Tá ok? Então, vamos lá. Dito isso, o primeiro exemplo que a gente quer tratar aqui é de uma onda sinusoidal, né? Uma ondazinha bem comportada do tipo Kx menos ômega-t. Eu dou para vocês a frequência em hertz, então a gente está falando de Ni, a velocidade de propagação V, e a pergunta é: qual a diferença, qual a distância, desculpe, entre dois pontos que tem uma diferença de fase de π/3? Para vocês ganharem intimidade. Olha, quando você começa a tratar de oscilação, tem que ganhar intimidade, conceito de amplitude, conceito de frequência angular, frequência e etc. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é complexo, né? Você está viajando no tempo e no espaço, né? Então, tem que ganhar intimidade com isso, e não é só matemática, mas tem que saber trabalhar com essa matemática. Então, se essa onda está viajando, qual a distância entre dois pontos que tem uma diferença de fase de π/3? E depois eu inverto a questão, eu digo, se você tem uma distância, tem um atraso, qual a diferença de fase? Tá bom? Então, existe aquela relação entre fase e posição, fase e tempo. Ok? Lembrando que o argumento do seno ou do cosseno, da função trigonométrica,
é uma função que depende do tempo e do espaço. E essa fase viaja, uma fase constante viaja, mantendo a relação entre kx menos ômega-t igual a uma constante. Daí você tira o valor da velocidade da excitação. Muito bem, lembrando todos esses conceitos, você veja que quando você está viajando, você quer uma distância, qual é a sua escala de distância? Então, de uma maneira geral, quais são as escalas que você tem numa onda? Você tem uma escala de tempo e uma escala de distância, né? Tanto é que a gente escreveu lá a nossa função, né? Nossa onda do tipo uma amplitude cosseno, por exemplo, de 2π x sub lambda menos t sub período. Tá certo? Então, a escala que você tem aqui é lambda e período. Lambda está relacionado com V e frequência dessa maneira, V igual a lambda ni, período é o inverso de ni. Então, com os dados que eu dei para vocês aqui, eu dei a frequência ni em hertz, dei a velocidade, trivial você calcular o comprimento de onda. Da mesma maneira, dado ni, você tem, então, o período. Período 2 milissegundos e o comprimento de onda 70 centímetros lá. 0,7 metros está no sistema internacional. Só para interpretar. Então, se eu quero saber quando ele anda de lambda, qual o ângulo que ele andou quando eu ando de um comprimento de onda? Isso tem que estar realmente enraizado, aí, tem que estar, ter formado um padrão no cérebro de vocês. Você falou de andar um comprimento de onda, você tem que pensar imediatamente na fase girar de 2π. Uma duração de um período, a fase girou de 2π. Isso tem que estar claro, essa associação entre a fase e comprimento de onda, período, etc. Então, se você entende isso direitinho, você tendo o comprimento de onda, você sabe que para cada comprimento de onda ele andou 2π. Pronto. Então, 2π e lambda estão associados. A pergunta é, quando eu andar de π sobre 3, qual é o deslocamento? Ora, o meu ΔX vai ser, então, π sobre 3 lambda dividido por 2π. Regrinha de 3 aqui, e você obtém, então, lambda, o π dança com π, 1/6 de lambda. Lambda era 0,70, aqui fica 0,117. Não tem milímetros aqui, mas em metros. Tranquilo? Ora, um período, a gente calculou que o período é 2 segundos. No tempo de um período, a fase gira de 2π. Ora, no tempo de... Desculpa, a gente calculou 2 milissegundos, não é isso? Isso corresponde à fase de 2π. No tempo que ele pediu lá, vamos voltar ao problema. Eu fui muito rápido aqui, mas a questão B é essa. Qual a diferença de fase entre dois pontos atrasados de 1 milissegundo? O período é 2 milissegundos, um período é 1 milissegundo, não precisa fazer conta nenhuma. Se o período é 2 milissegundos, em 1 milissegundo, quanto ele andou? Meio período. Π radianos. ΔT de 1 milissegundo corresponde a π radiano. Tranquilo? Razoável isso? Segundo, você tem uma onda viajando numa corda. Então, eu estou dando... Combien d'étudiants il y a en classe encore? Ok. Ótimo. Então, eu dei uma expressão de uma corda, com valores numéricos, a amplitude, o seno disso aqui. Então, espero que vocês sejam capazes de identificar rapidamente
quem é esse cara, quem é esse cara, e assim por diante. Tá certo? Então, se isso aqui é um número e não tem x, isso é um valor de um x particular. Então, veja só, uma onda viajando em uma corda, eu dou a velocidade da onda e dou a densidade da corda, densidade linear, 4 gramas por centímetro. Cuidado com essas unidades que não são do sistema internacional. Numa posição dada, em x igual a 10 centímetros, eu tenho essa expressão aqui. Tranquilo? Aí eu peço para vocês calcularem a frequência, comprimento de onda, amplitude, me digam tudo que vocês podem saber sobre essa onda e, em particular, vamos calcular depois a tensão na corda. Ok. Então, primeira coisa é lembrar qual é a expressão, né, para a gente lembrar direitinho que é a expressão da onda. Y de x e t, chamei de Y, né, a amplitude da minha onda na corda, é a seno de kx menos ômega t. Seno porque estou pegando uma corda partindo desse ponto aqui. Tranquilo? Então, ora, eu vou identificar quem é esse cara aqui. O x é dado. O x é 10 centímetros. Se x é 10 centímetros, quem é o meu k? Se isso aqui é 10 centímetros, é igual a quanto? É 0,1 metros. Então, se x é 0,1, o meu k é igual a... Uma história? O k é igual a 0,1. Esse k aqui, cuidado com as unidades. Esse aqui estava em centímetro, esse k está calculado aqui. Quando você passar... Opa. Refaçam isso com cuidado para obter esse K aqui está em centímetro. Não quero, tem que passar tudo antes para metro, que é mais confortável do que fazer isso depois. Então, vamos lá. Eu tendo K, eu tenho o lambda, tudo isso aqui eu fiz em centímetro, muito ruim. Melhor fazer isso em metros. Tá certo? Mas qual é a ideia aqui? É dado um certo X, eu obtenho o K. Porque esse cara aqui é Kx. Esse aqui, quem é o K? Que x é igual a 0,1 metro. Isso aqui é igual a 1. Tá certo? Então, quem é K? K é 1 dividido por 0,1 é 10. Tá certo? Então, com isso, eu calculo lambda e calculei lambda, porque eu tenho K, e calculo, então, o que mais eu preciso? Eu preciso calcular ni. Para calcular ni, eu tenho esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Quem me diz? 4 é quem? Isso aqui é ômega T. Então, isso aqui, o meu ômega é 4. Se eu tenho ômega igual a 4 dividido por 2π, eu tenho a minha frequência Ni, 0,64 Hz. A amplitude é esse cara aqui, que está em centímetros. Pronto. Então, esse exercício aí, eu estou indo rápido mesmo, porque é só identificar quem são esses termos. Quem é o coeficiente aqui, o termo na frente do seno, aqui é Kx e aqui é ômega T. Passem tudo para o sistema internacional, escreva tudo que é distância em metro, tudo que é tempo em segundo e facilita a vida de vocês. Então, a amplitude, frequência. Agora sim, eu tenho o ômega e vocês têm que lembrar uma relaçãozinha que nós obtivemos. Evidentemente, essa relação de V igual a ômega sobre K a gente obteve, e para uma corda a gente mostrou que V é tal, onde tal é a tensão na corda e μ é a densidade linear. Ora, daqui então posso tirar que tal é igual a, passando tudo ao quadrado aqui, fica ômega 2, K2 e μ. Então,
eu tenho ômega, tenho Mi e tenho K. Substituo tudo aqui e obtenho o valor numérico da tensão na corda. Tá certo? Está aqui o K. 10 metros. Com a bobagem de escrever lá em cima em centímetros, passo tudo para metros. Tranquilo? Terceiro. Pronto, pessoal. Vamos mudar agora. Já vamos para uma onda estacionária. Se a gente discutiu, quando eu tiver uma parede fixa por aqui, uma extremidade, eu posso pegar um pulso, vamos lá, lembrando que a gente discutiu na sala, eu tenho um pulso, ele vem aqui, reflete e volta aqui. E se eu tiver um pulso, né, vai e volta, eu posso fazer isso facilmente, essa demonstração. Se eu tiver uma onda sendo gerada continuamente, uma onda que vem aqui, chegou aqui, esse ponto aqui é fixo, ela é refletida, volta, e se eu tiver a boa tração e a boa frequência, isso aqui vai me dar uma onda dita estacionária, que vai ter nós e antinós ou ventres, não vocês queiram. Então, eu tenho essa distância. Se eu botar uma onda qualquer aqui, ela vai ficar indo e voltando na corda e não vai formar uma onda estacionária, a menos que a distância da corda seja múltiplos de meio comprimento de onda. Tá certo? A gente discutiu isso na aula, lá no tutorial. E, no caso aqui, eu tenho uma corda que eu dou para vocês a massa, 0,12 quilogramas, dou a tensão, aquela tensãozinha, tal, e quero saber qual é a velocidade da onda nessa corda. Ora, velocidade é direto, porque é uma razão, é a raiz de tal sobre Mi. Mi, eu não dei Mi, mas dei a massa da corda e dei o comprimento. Então, como esse Mi é a densidade linear, é a razão entre a massa sobre L, posso substituir aqui direto, então a velocidade vai ser raiz de tal sobre M dividido por L, o L sobre. Então, tenho esses valores, calculo numericamente que a velocidade da minha onda nessa corda é 82 metros por segundo. Tranquilo? A pergunta é a seguinte: qual é o maior comprimento de onda que eu posso ter para uma onda estacionária? É o chamado modo fundamental. É esse em que a onda vai lá, volta e tem apenas um único ventre e volta aqui. Então, isso aqui corresponde a meio comprimento de onda. Se eu continuasse aqui, eu teria um comprimento de onda completo, um comprimento de onda completo aqui. Isso já não é mais um modo fundamental, já é o primeiro modo. O modo fundamental ocorre quando L é meio comprimento de onda. Tá certo? Então, o maior lambda que eu posso ter é quando lambda for igual a 2L. O L foi dado 8,4 metros, 2 vezes 8,4, 16,8 metros. Então, esse é o meu lambda. Próxima questão. Qual é a frequência? Ora, a frequência da definição, eu tenho velocidade e tenho lambda. Então, velocidade é igual a lambda ni, ou lambda f, desculpe. Então, F é V sobre lambda. F é igual a V sobre lambda. V nós já calculamos, lambda também. Então, essa corda está oscilando com uma frequência de 4,88 Hz. Tranquilo? Pronto. 10 minutos para a última questão. Tempo perfeito. Time muito bom. Então,
novamente uma onda estacionária. Só que eu vou construir essa onda estacionária aqui. Eu tinha uma onda que ia e voltava, eu vou construir ela agora dando as expressões da minha onda. Quem são essas expressões? A amplitude é a mesma, senão fica difícil somar. Se faz, mas o batimento não é completo, então aqui eu tenho um batimento, desculpa, o batimento é completo nesse sentido em que o nó realmente é um ponto fixo. Se as amplitudes não forem, você vai ter regiões que não se aumenta e diminui, mas não se anula completamente. Então, mais simples com a mesma amplitude. Essa onda aqui, todo mundo consegue ver que é uma onda se propagando para a direita. Por quê? Porque esse termo aqui, eu posso escrever essa equação do tipo, alguma coisa do tipo Kx menos Vt. E a gente argumentou bastante, né? Isso aqui é a fase, né, do seno, que qualquer função com essa dependência de x e t, isso é uma onda propagando para os valores crescentes de x, tá certo? E essa aqui, como é mais, então é uma onda propagando para os valores decrescentes de x. Então, são duas ondas contra-propagandas, né? Propagandas em direções contrárias, numa corda horizontal e que tem a mesma amplitude, o mesmo K, 4π, a mesma frequência, 4π também, e essa amplitude aqui está dada em milímetros, ambas estão dadas em milímetros, então a amplitude é 6 vezes 10 a menos 3 metros. Muito bem. Agora, qual é a pergunta? A pergunta é, o que ele está dizendo aqui é, no tempo em que um ponto que está em um antinode aqui, que está nessa posição, por exemplo, pode ser uma outra posição, mas não vamos discutir isso agora, que está num ventre, ele move-se da altura máxima, desse ponto para esse, eles vão junto no tempo, então ele vem daqui para cá, sai da altura máxima para a altura mínima. Durante esse movimento, de quanto viajou a onda. Então, se a amplitude aqui é 6 milímetros, esse ΔY é 1,2 centímetros, e eu quero saber quando esse ponto desce no ventre, de quanto andou a onda. Ok. Ora, quanto viajou, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular a minha distância. Para calcular essa distância que ele viajou, eu preciso, então, saber quem é a velocidade. Δx no tempo em que ele viajou aqui, multiplicado pela velocidade, eu tenho o meu Δx. Que tempo é esse? É o tempo em que ele vem, repito, daqui para cá. Ora, esse tempo, a parte sutil aqui é o seguinte, em quanto tempo esse cara vem desse ponto para esse? É o tempo de meio, né? Quanto é o período aqui? O período é o tempo dele fazer um ciclo completo. Ele vai e volta. Esse tempo de descer é meio período. Se eu calculo o período, então eu sei o tempo dele descer. Para calcular o período, basta identificar o ômega. Não tem nem calcular. O ômega está escrito lá 4π. Então, o meu período vai ser 2π sobre ômega, né? A essa altura do campeonato, vocês estão bem familiar com essa expressão. 2π sobre ômega. Ômega, estou substituindo o valor que foi dado aqui, que é o ômega. Então, 2π sobre ômega me dá meio segundo. Isso é o tempo do período. Quanto tempo esse ponto leva para vir daqui para cá? Meio período.
Então, dado o tempo, quem é esse tempo? Está dito aqui bem bonitinho, é período sobre 2, 0,25 segundos. Ok? Ora, nesse tempo, quanto viaja a onda? Essa é a pergunta original. Quanto ela viaja? Ora, eu tenho a velocidade da onda, eu posso calcular a velocidade da onda, eu tenho, então, multiplicado por ΔT, eu tenho o deslocamento da onda, de quanto ela se deslocou, essa onda. Ora, quem é a velocidade? Velocidade é ômega sobre K, só ir lá na equação, identificar esse cara aqui era 0,4π, esse cara aqui não era 0,4, não, 4π. Vamos lá, voltando aqui. 4π, ômega, 4π, K. Ômega e K iguais. Então, não vou carregar a figura. Esse cara é igual a esse numericamente, está aqui. E o ΔT, 0,25. Então, V ΔT igual a 0,25 metros. Falta ainda 3 minutos. Podem colocar todas as questões que vocês tiverem. Alguém acordado ainda? Ok, pessoal. Então, sexta-feira, nós temos o nosso teste. Vocês já estão treinados, sabem como funciona, aquelas questões mais qualitativas. O teste de sexta-feira é sobre ondas e na segunda-feira nós temos a nossa primeira avaliação às 8 horas, no horário normal. Então, temos a nossa primeira avaliação. A duração da prova está desenhada para 2 horas. A gente vai dizer lá, vai dar um tempo para vocês poderem preparar o PDF para enviar para a gente, mas é isso aí. Então, sexta-feira agora, teste, na segunda, primeira VA. Então, tipo a retidão resistente.